Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 17 de novembro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Tecnologia a serviço da justiça. Promotores vão usar uma reconstrução virtual da Boate Kiss em julgamento do mês que vem. Daqui a pouco, os detalhes desse trabalho pioneiro no Brasil. Susto e mortes na Serra. Bandidos mortos e policial ferido em troca de tiros depois de um assalto a uma loja de armas. Já já, atualização. O próximo domingo é de Enem em todo o Brasil. O SBT Rio Grande, segunda edição, daqui a pouco vai dar dicas para melhorar o desempenho dos estudantes. E para a gurizada controlar o nervosismo. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E os gaúchos vivem uma espécie de contagem regressiva. Isso porque daqui a exatamente 2 semanas começa o julgamento mais esperado da história aqui do nosso estado. Quase 9 anos depois do incêndio que deixou 242 pessoas mortas lá em Santa Maria. Promotores que vão atuar no júri da Boate Kiss apresentaram hoje uma tecnologia que reconstrói virtualmente o interior da boate. Essa ferramenta será usada no julgamento dos 4 réus no mês que vem. Veja agora na reportagem a Gabriela Lerina. A boate foi reconstituída de maneira virtual, exatamente como era no dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no interior do estado. Era um labirinto, por quê? Porque não tinha placas de saída visíveis, tinha muitos desníveis, tinha muitos guarda-corpos, tinha muitas barras que separavam a área VIP do salão, da pista, né? Os impedimentos eram múltiplos. A tecnologia inédita em um júri no país foi desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Maria e vai ajudar no julgamento dos 4 réus. Os ex-sócios Elisandro Spor e Mauro Hoffman, o músico Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor da banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão. Eles vão responder por 242 homicídios e mais de 600 tentativas de homicídio. Segundo as investigações, o incêndio começou quando o integrante da banda acendeu um artefato no palco e o fogo se espalhou pela espuma do teto da boate. Tu está com uma espuma, é que tu acende um equipamento pirotécnico num ambiente fechado, num local superlotado, num ambiente como aquele, sempre se teve e sempre se assumiu o risco de acontecer o que aconteceu. A Kiss, ela não matou só aqueles 242 jovens lá atrás. Ela continua matando. Ela matou vários pais durante esses 8 para 9 anos e deixou outros com saúde comprometida eternamente. Enquanto a justiça se prepara para o maior júri popular da história do Rio Grande do Sul, parentes das vítimas e sobreviventes vivem mais um drama. A duração do julgamento, que pode chegar a 2 semanas, dificulta a presença da maioria das famílias aqui no Fórum de Porto Alegre, para onde o júri foi transferido. Falta dinheiro para hospedagem, alimentação e transporte de 100 pessoas de 75 cidades do país. Uma vaquinha virtual busca arrecadar R$300 mil para pagar as despesas. Representar os nossos filhos. Os nossos filhos, eles não podem mais falar de que isso sirva de lição, de exemplo. Lição e exemplo. Eu fico com a fala da promotora Lúcia Helena Calegari. Sempre se assumiu o risco de acontecer o que aconteceu. Poderia acontecer antes, poderia acontecer depois, mas infelizmente ia acontecer. Essa conta ia chegar. E quem pagou essa conta foram as famílias das 242 vítimas. Infelizmente, a gente tem imagens, né, tá aqui, ó, imagens desse
instrumento, dessa ferramenta que reproduz de forma virtual o ambiente da Kiss. E duas coisas me chamam a atenção, que a antropóloga vai reproduzindo aquilo. Agora, aqui a ausência de placas de saída, isso é o que mais me chama a atenção. E a placa de saída, ela remete para um local onde estava escrito caixa. Ou seja, tinha guarda-corpos, tinha muitos espaços, né, com dificuldade de evacuação das pessoas em caso de incêndio, em caso realmente de risco grande. Era uma grande arapuca, era uma armadilha essa boate. Infelizmente era uma armadilha. Agora, quem conseguiu escapar com rapidez, com muita facilidade, né? Na sequência aqui ela vai apresentando, né, as válvulas de escape da boate. Quem conseguiu escapar porque conhecia muito bem a boate foram os donos da boate e os músicos da banda Gurizada Fandangueira. Em poucos segundos eles estavam na rua. Enquanto muitas testemunhas dizem até hoje que os seguranças, que os funcionários da boate, que também ficaram em risco, tentaram conter a saída das pessoas para evitar de sair sem pagar a comanda que já haviam consumido dentro da Kiss. Manobras e manobras, quase 9 anos depois, enfim, vem um julgamento. Julgamento que deveria acontecer lá em Santa Maria e por manobras da defesa, junto ao Judiciário, junto à Justiça Gaúcha, vieram para Porto Alegre. Que aconteça em Porto Alegre, mas que aconteça com isenção, né, com muita análise dos jurados. A previsão também, hoje faltam 2 semanas e a previsão de início, 1º de dezembro, é que também dure 2 semanas esse julgamento. Portanto, nós estaremos muito atentos, toda a cobertura aqui do SBT, as nossas equipes envolvidas. E desde agora, começamos aí a relembrar os casos que envolvem a tragédia da Boate Kiss e a questão do Ministério. O que mais me salta aos olhos, o poder público, quem deveria fiscalizar, passou batido por esse inquérito, por essa investigação. Infelizmente, é o que acontece no nosso país muitas vezes. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Tomara que essa novela, que há 9 anos se arrasta, realmente tenha um fim esperado por muitas pessoas. A gente troca de assunto agora no segunda edição para voltar a falar da gestão da pandemia, porque agora há pouco o governo do estado anunciou novidades nas restrições impostas aqui no nosso estado durante a pandemia. A gente vai saber com a Ananda Miller, lá na redação, como vão funcionar essas flexibilizações, essas novas regras. Ananda, boa noite. Boa noite a todos. Essas novidades, elas saíram agora, há poucos minutos. O governo do estado nos repassou esse novo decreto, essa nova determinação. O comitê de crise avaliou, levou para uma reunião do gabinete de crise e agora, então, houve essa alteração. A gente vai começar, Chemali, explicando para os telespectadores o que segue mantido, o que segue sendo obrigatório. O uso de máscara em todas as situações, em locais fechados, locais abertos, o uso de máscara segue obrigatório. O isolamento domiciliar de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 também segue mantido. A disponibilidade de água, sabão e álcool em gel em todos os espaços públicos e privados que estejam abertos aí à população. E também o passaporte vacinal, a apresentação do comprovante vacinal em eventos e atividades de maior risco ou aglomeração, aquilo que já vinha sendo apresentado. O que muda então, Chemali? O que acontece a partir de agora é que o governo transformou alguns itens daqueles decretos referentes à questão da pandemia em agora não obrigatórios, mas sim facultativos. Está contando com o bom senso da população. O que a gente tem a partir de agora? Distância de no mínimo 1 metro em relação a uma pessoa ou a outra em locais fechados fica sendo facultativo. Multa para quem extrapolar o limite máximo de pessoas num ambiente fechado também não tem mais. Multa para máscara continua existindo. Preferência à realização de atividades em locais abertos ou com renovação natural ou circulação de ar também virou facultativo. Conclusão do esquema vacinal também não é mais obrigatório agora para se ingressar em determinados espaços. Aí a questão do passaporte vacinal. Para determinadas atividades de maior risco, segue sendo obrigatório. Para outras de menor risco, não. O teste de Covid antes da participação de atividades com maior aglomeração
também passa a ser facultativo e que esse teste seja realizado 72 horas antes do evento também. E por fim, Chemali, fica sendo facultativo que o comprovante negativo seja um teste antígeno para a Covid com a coleta do swab nasal, né? O pessoal até já está acostumado com esses termos bem diferentes. A partir de agora, isso também não é mais obrigatório. Tá certo, Ananda Miller, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Ananda retorna com outras informações aqui no Segunda Edição. Fica o nosso apelo ao bom senso, à responsabilidade de cada cidadão gaúcho para que todos consigamos vencer essa pandemia de uma vez por todas. Ainda não é o momento de relaxar. Podemos flexibilizar, mas com bom senso, com responsabilidade. Esse é o nosso apelo aqui do SBT. A gente fala agora de uma enorme fila que se formou hoje no ginásio Gigantinho aqui em Porto Alegre de gente que precisa e de verdade de ajuda. Isso porque está sendo feita a distribuição do Cartão Cidadão. O programa vai contemplar mais de 430 mil famílias gaúchas que estão cadastradas no Bolsa Família e também no Cadastro Único. Em Porto Alegre, são 53 mil famílias que podem receber o benefício. O atendimento está sendo realizado aqui no Gigantinho, pertinho aqui no Morro Santa Teresa, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde e vai até a próxima sexta-feira. Para evitar aglomerações, os atendimentos estão sendo feitos por ordem alfabética e por data específica. Olha quanta gente precisando de ajuda. A pandemia realmente atingiu em cheio a economia domiciliar, muita gente precisando, e o governo tenta, de uma forma ou outra, equilibrar um pouco dessa balança. Eu sei que parece pouco, R$400 por ano, mas já é alguma coisa, já é um caminho, junto com o Bolsa Família, com outros programas de ajuda do governo federal, a gente tenta colocar comida na mesa do brasileiro e também novas oportunidades de emprego. É isso que a gente precisa, trabalhar e pelo menos ter dignidade para comer. Tá bem difícil ainda. Olha, a Brigada Militar, a gente vai agora falar de uma ação bastante arrojada e perigosa que levou medo à Serra Gaúcha. A Brigada frustrou uma ação de 4 bandidos, armados até os dentes, que tentaram assaltar uma loja de armas lá em Farroupilha. Quem conta pra gente essa história é o Guilherme Fadanelli. Por volta das 9h15 da manhã, 2 bandidos desceram do carro preto no topo das imagens das câmeras de segurança e renderam mãe e filha que saíam de carro da garagem. Armados e vestindo coletes da Polícia Federal e da Polícia Civil, deram ordem para que as duas fossem para o banco de trás, enquanto revistavam o veículo. Testemunhas acreditam que eles pensavam que havia uma passagem da garagem para a loja de armas que funciona ao lado. Ao perceberem a movimentação, os donos do comércio chamaram a Brigada Militar. O quartel fica a 2 quadras do local. Assim que os policiais chegaram, o carro preto arranca e os bandidos correm a pé, trocando tiros com a brigada. A perseguição segue na quadra seguinte, próximo ao Parque dos Pinheiros, conhecido ponto de Farroupilha. As marcas de balas eram visíveis em diversos pontos. 2 assaltantes morreram e outros 2 foram presos. Um estava escondido no forro de uma casa. Já o outro estava próximo à estação rodoviária. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, um revólver calibre 22, uma espingarda calibre 12 e um rádio ligado na frequência da Brigada Militar. A violência da ação deixou seu Valdecir em pânico ao saber que a mulher e a filha foram abordadas pelos criminosos. A minha filha ia ser feita refém com certeza, porque um deles foi baleado e botou ela no banco de trás e iam levar embora ela, como o escudo, né? Ainda na troca de tiros, um policial teve ferimentos na cabeça. Ele foi transferido para o Hospital da Brigada Militar em Porto Alegre e está fora de perigo. E tem mais informação de combate ao crime organizado. A Polícia Federal realizou a maior apreensão de cocaína da história do Rio Grande do Sul. Esse é o destaque que abre o nosso giro de notícias. Foram mais de 3 toneladas de drogas apreendidas nesta terça-feira em Pelotas. No total, 5 pessoas foram presas em flagrante por tráfico internacional. A substância estava escondida em uma casa no centro da cidade. Uma mulher de 42 anos foi vítima de feminicídio nesta manhã em Santa Rosa, no noroeste do estado. Conforme a polícia, Dilmair Furés foi atingida por 2 tiros enquanto andava na rua. O suspeito do crime é o ex-marido da vítima, que logo depois foi encontrado morto na cidade.
Nova operação de combate ao golpe dos nudes. Até agora, 10 pessoas foram presas. Foram apreendidos um carro e documentos. Além disso, um urso de pelúcia forrado de dinheiro. A organização criminosa atuava no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Agora a gente fala de educação e olha, o Enem desse ano está chegando, viu, gente? Em mais uma edição durante a pandemia, surgem novas dúvidas e a ansiedade dos estudantes fica ainda mais intensa. A gente volta para a redação para conversar com a Nanda. Minha amiga, como é que faz para controlar o nervosismo e a pressão pela aprovação, hein? Difícil, né, Chemali? Difícil, mas a gente faz um esforcinho, né? Tem que contar com a família também, com os amigos nessa hora que é tão importante para os estudantes, para o pessoal que vai fazer o Enem. Nesse ano, nos dias 21 e 28, nos próximos 2 domingos, vale lembrar que o uso de máscara vai ser obrigatório. Tira a máscara só para identificação, para mostrar que você é você. Também para alimentação, obviamente, para tomar água, mas todos os protocolos também de distanciamento, uso de álcool em gel, água, sabão, vão estar sendo aplicados nos locais de prova. Claro, essas são questões que surgiram nesses últimos anos, mas o nervosismo ele vem já de anos, né? Quem faz vestibular, quem presta esses concursos tem que lidar com essa sensação. E a dica do professor Chemali não poderia ser outra. Tranquilidade. Procura ficar tranquilo, descansa. Não é uma semana para tu ler aquilo que tu não leu, não é uma semana para tu estudar aquilo que tu não estudou. Aquilo que tu já estudou, relembra. Aquilo que tu não estudou pode ser que nem caia na prova, né? Então tem que estar tranquilo e tem que estar descansado na hora da prova. Isso é bem importante. Suquinho de maracujá e foco para fazer essas provas. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, e esse frio, hein? O que está acontecendo com o nosso tempo? Hein, Ananda Miller? Casaco e calça comprida em plena primavera. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente conta para vocês. Voltamos ao vivo com Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Agora a hora de esporte por aqui. Olha, o Grêmio ganhou e agora está respirando no Brasileirão. Precisa de mais 4 vitórias para seguir na Série A. Já o Colorado joga nesse momento contra o Cuiabá, fora de casa. O jogo começou às 7 da noite e, por enquanto, está 0-0. A partida ficou 9 minutos interrompida por falta de luz. Portanto, a dupla Grenal, o Juventude, todos os gaúchos jogando nessa rodada do Brasileirão. Amanhã, atualização no SBT Rio Grande. E esse frio, hein? Quarta-feira com cara de inverno em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Os porto-alegrenses experimentaram um dia com céu encoberto, garoa e vento frio. Será que a gente tem que puxar coberta nessa noite, hein, Ananda Miller? Vai ter que puxar a coberta sim, Chemali. Quem mandou lavar os casacões aí vai ter que tirar eles de novo do armário. A temperatura hoje ficou, na média, 9 graus abaixo daquela que é esperada, a temperatura esperada para essa época do ano. E olha, vem mais frio por aí. A Estael Cias conta pra gente. Já guardou as roupas de inverno? Pois é, tem frio para chegar ao Rio Grande do Sul, frio que já atingiu a campanha no começo da manhã desta quarta-feira. Tivemos 7 graus lá em Bagé, mas o frio tende a aumentar nestes próximos dias. Primeiro, quinta e sexta-feira, o frio mais intenso irá se concentrar entre a campanha e a zona sul do estado, marcas em torno de 5 a 7 graus. Grande Porto Alegre, norte do estado, terão muitas nuvens e a temperatura fica amena, especialmente no período da tarde. Agora, para o final de semana, aí sim a temperatura mais baixa no começo das manhãs se espalha pelo Rio Grande do Sul, com frio intenso na região dos Campos de Cima da Serra. São José dos Ausentes poderá ter 2 graus no começo do sábado e há risco de geada. Aqui na Grande Porto Alegre, o sábado pode começar com temperatura perto de 10 graus. É isso aí, Ananda, a gente falava na redação assim como tu, eu também já guardei os casacos mais pesados de inverno. Agora eu troco o cobertor por uma boa taça de vinho hoje à noite, hein, minha amiga? Olha, Chemali, se eu disser que eu não estou pensando em fazer a mesma coisa, eu vou estar mentindo para os nossos telespectadores, né? Então, é isso aí, a gente vai aproveitar esse friozinho fora de época, já era para estar mais quentinho. Confesso, Chemali, que eu gosto, viu? Tá certo, Ananda. Valeu pelas informações. Até amanhã, Ananda Miller. Tá aí, gente. Se protejam, fica até um pouco mais fresco. Tá aí, ó, imagens agora aqui do alto do Morro Santa Teresa. Realmente veio uma friaca inesperada, mas é o nosso
sobe e desce das temperaturas no Rio Grande do Sul. É assim mesmo. É assim mesmo, como disse a Estael Cias. Antes de encerrar, olha só, a noite de ontem foram divulgados os vencedores do Prêmio Press 2021, Oscar da Imprensa Gaúcha, e o SBT levantou mais um caneco, gente. Dessa vez a vencedora foi a Luana Martins, que ganhou na categoria Estagiária do Ano. Parabéns para a Luana, tá aí aparecendo, subindo ao palco, representando a família SBT. Cheia de orgulho, parabéns para Luana Martins, a nossa estagiária sênior aqui da nossa redação. Grande beijo para ela, a todos. Uma ótima noite de quarta-feira, na sequência, o SBT Brasil. E amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.